Agro do Futuro é o podcast que traz para a mesa as conversas necessárias e importantes para o presente do agronegócio brasileiro. Eu sou a Gibetim e a cada episódio vou aprender junto com vocês e com os especialistas selecionados pela AgroSelections, para que assim, juntos, possamos caminhar para um futuro promissor e de mais e mais resultado. Esse é o Agro do Futuro. Vem comigo! Oi, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Agro do Futuro, uma produção AgroSelections e a STV, e a gente está aqui mais uma vez com uma conversa boa demais. A gente começou a gravar, na verdade, sem eles saberem, porque tinha conteúdo aqui muito bom sendo falado nessa mesa, e vocês vão ver. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que vai ser uma experiência excelente, de muitos insights para você que também está construindo o agro do futuro junto com a gente. E nessa mesa maravilhosa, Rayane Rocha, seja muito bem-vinda, minha querida. Gi, obrigada pelo convite, estou muito feliz por estar aqui e espero que esse podcast possa acrescentar muito para todo mundo que esteja assistindo. Eu tenho certeza que vai, com certeza. Não tem como dessa mesa, desse trio, não sair coisa interessante para eles, perto das conversas que a gente já estava tendo aqui, né? E para participar com a gente, Alisson Antunes, seja bem-vindo. Primeira vez gravando com a gente aqui, né, Alisson? Primeira vez gravando um podcast. Ah, é? Muitas horas à frente do microfone, à frente de pessoas, mas podcast é a primeira vez. Obrigado, Gi. Obrigado, AgroSelect. E aproveitar já de início, obrigado, Gilson. Gilson me provocou nas primeiras conversas que eu tive com ele, falando que vocês criaram é medíocre. E aquilo mexeu muito comigo, muito. E aí eu falei para ela, falei assim, há muito, eu não tenho memória de algo ter mexido tão profundamente comigo. Porque alguém olhou dentro dos meus olhos, viu minha alma, viu do que eu sou capaz e falou assim, é medíocre o que você está criando, perto da capacidade que você tem. Então, obrigado por estar aqui, espero colaborar bastante. Que maravilha, profundo isso, né? Profundo porque em algum momento todos nós já fomos medíocres, né? Para a gente virar especialista, a gente precisa de muita hora de voo. Mas eu tenho certeza que quando ele falou isso, você já estava fazendo vocês já estavam fazendo algo muito grandioso, mas ele olha para dentro da alma da gente, né? E ele sabe mesmo para onde a gente vai. E de lá para cá, eu sei que vocês já deram muitas voltas naquilo que vocês começaram. Então, quero que vocês me contem, inclusive, isso. Vamos apresentar vocês para o público. Contem um pouquinho da história de cada um. Aqui a gente fala sempre de passado, presente e futuro. Então, eu quero que vocês digam, vamos remontar esse passado mesmo para dizer onde vocês estão. Hoje, vocês trabalham com comercialização de animais. Como que vocês se apresentam hoje? Isso. Hoje, a gente tem um escritório de compra e venda de bovinos dentro do estado de Goiás. Mato Grosso também, então a gente trabalha nesses dois estados. Aí, além da parte de compra de animais para vários frigoríficos que a gente tem contrato hoje, a gente trabalha também com o acompanhamento de abate. Então, a gente tem esses dois serviços dentro do escritório. O acompanhamento de abate que a gente faz é um trabalho diferencial dentro do agro, dentro do nosso escritório hoje, que é uma avaliação da carcaça dentro dos frigoríficos. É uma avaliação para o produtor ver a mercadoria que ele está enviando e o que ele precisa melhorar dentro da propriedade dele, ou não. Então, a gente mostra isso ao produtor que está comercializando o gado dele conosco. Está no caminho certo ou tem para melhorar? E como que vocês chegaram até aqui? Então, vamos lá. Agora a gente já posicionou o nosso público, já sabe um pouquinho do trabalho atual hoje. Quero saber como vocês chegaram até aqui. Qual que é a história da Rayane? Qual que é a história do Alisson? Então, a RR foi criada no meio do caos, né? No meio do caos. No início da pandemia, eu fui desligada da empresa. Até tem um outro podcast que a gente fez, que eu contei a minha história um pouco. E aí, como eu só sabia comprar gado, fazia parte de escritório que a gente tem hoje, a gente nasceu a RR, que estava no papel desde os meus 25 anos. E aí, a gente criou a RR. E até a gente tinha feito um planejamento. E o nosso primeiro mês do planejamento, a gente queria comprar 18 cabeças.
Agora, como a gente não sabia, a gente só tinha colocado no papel. E aí isso, o Alisson veio me ajudando, veio entrando dentro desse sonho meu, que para a gente poder iniciá-lo, era tudo meio que impossível. Em meio ao caos, uma pandemia, todo mundo com medo daquela situação, e nasceu uma empresa do zero. Então, assim, foi... Isso foi começo da pandemia? Foi no início da pandemia. A pandemia, eu acho que deu um caos em fevereiro, né? Acho que o start foi em março, né? Começo de março, que foi a hora que teve aquele crash da bolsa e tudo mais, e aí parou tudo ali no final de março, né? Isso. Em abril, dia 1º de abril. Agora eu conto porque que eu sei que era o dia 1º de abril, foi o dia que os fiscais rodaram Goiânia fechando os negócios. Tá vendo? Aí. Então ficou marcado esse dia aí, né? Ficou. E a RR ela nasceu dia 1º de maio, que foi um post que eu fiz, que até o Alisson a gente tinha montado. Falei, vamos postar isso aqui, que era dia do trabalhador. A gente fez um post e postou. Que ali estava nascendo um novo negócio dentro de Goiânia, dentro do estado de Goiás, para vários produtores. Fazer um adentro. Acho que ficou mais interessante a gente vir contando, regredindo do que progredindo, porque aí daí a gente fala o que temos, né? E como foi, e aí sim a gente constrói como chegamos lá. Eu tinha dado um curso, estava abrindo um empreendimento, e aí tinha feito um processo de seleção diferente. Cada um gravava um vídeo, depois levei todo mundo, porque eu queria que todo mundo entrasse dentro da empresa, eram 43 funcionários. Que todo mundo entrasse dentro da empresa com a mesma mentalidade. E aí promovi um curso. Aí só que nesse curso a gente estava se conhecendo e ela foi. E aí uma das atividades era desenhar o que você queria, sua visão positiva de futuro, né? Era uma ferramenta chamada essa. E aí ela desenhou tudinho. E aí eu instruindo, com riqueza de detalhes, põe isso, tem aquilo, e ela construiu tudo. Só que a apostila dela ficou comigo. E isso quando a gente for se conhecendo. E aí, passado disso há um ano, né, 8 meses, que aí já foi isso. Foi esse dia 1º de maio. 8 meses de casado. Então, jogando aí mais uns 3 meses, que do primeiro beijo nosso ao casamento foram 6 meses. Foi bem rápido. E aí todo mundo achou que ela estava grávida. E não era coisa de Deus mesmo. Porque vocês tinham se encontrado mesmo, né? Sim. A gente veio de outras vidas. Apesar de ser cristão, mas sim, nossas almas estavam predestinadas. E aí, na loucura lá, na pandemia, eu sou desligado. Essa empresa que eu tinha criado, ela quebra. Né? Quebrou por vaidade, desinteligência entre os sócios, 4 culpados, vamos falar assim, responsáveis pelo fracasso da empresa. E aí eu fiquei meio depressivo, dentro de casa, não queria sair, só ela trabalhando. Então, assim, o que era um sonho virou um pesadelo. A gente casou olhando casa e foi morar no fundo da casa dos meus pais. Não tinha geladeira, não tinha fogão. Aquela reviravolta toda, muito recente na vida de vocês, né? Tinha acabado de casar. E casamos e fomos passar a lua de mel em Cancún. Aí do céu ao inferno. Aí voltamos e direto para casa dos meus pais, comíamos o que meu pai punha na mesa. Literalmente. E foi só piorando. E aí depois também eu quero um pedacinho para falar por favor, dessa parte espiritual que eu vivi ali. E aí foi só piorando. Aí eu arrumei o emprego e aí tinha 3 meses de experiência. Era numa instituição de ensino superior. Aí o dia 1º de abril é o dia que eu ia ser efetivado, porque aí eu comecei só com salário mínimo para ela conhecer meu trabalho, e aí eu ia galgar o crescimento dentro da empresa. E aí foi o dia que eu ia ser efetivado, foi o dia que fecharam. Aí ela falou assim, não pode te efetivar, a gente vai estar fechado. Aí, ou seja, eu sou mandado embora. E aí piorou tudo, eu sou mandado embora de novo, entrou. Aí volto pro zero, e aí passa 1 mês ela é desligada. O que a gente vai fazer? O fundo do poço, ele tem uns degrauzinhos a mais ainda, né? Quando a gente, até tocar o fundo mesmo, demora, né? E aí foi esse insight, né? A gente morando na casa no fundo da casa dos pais dele, ajudando a gente daquela situação, a gente estava literalmente no olho do furacão,
E aí a gente falou assim, e agora? Aí eu lembrei, um dia ela saiu para entregar o serviço dela, que isso nos traz até aqui, esse comprometimento da parte dela, e eu acho que quando você, aprendi com ela, que quando você faz a coisa certa, o universo te devolve e ele devolve muito rápido. Então, assim, não tenho certeza, não falando de Deus, assim, eu quero falar de universo para não ser democrático. Para ser para todos, ecumênico, para todos. Isso, quando você tem um coração puro, ele sente, e aí ele te devolve muitas vezes mais. E aí ela sai para entregar o serviço dela, mesmo saindo numa situação não tão confortável com a empresa, ela falou, eu vou entregar. Eu peguei para fazer, eu vou entregar. No dia que ela sai, eu mexendo nas coisas, acho a apostila dela. E aí vi lá o sonho dela. Eu falei, é isso. É isso. Aí ela volta, aí eu falei assim, olha o que eu achei, que é o que você pediu. Essa nós temos. Hoje eu esqueci de trazer de novo. Essa nós temos. Esse desenho, e aí gente. desenhado, RR e tal. E aí eu falo, vamos abrir a empresa. Aí ela fala, como? Aí só me restava o que eu tinha sabido de coach. Eu falei, a gente não precisa saber o como, a gente precisa saber o quê. O como o nosso cérebro traz. Então, quando você sabe aonde você está e aonde você quer chegar, não tem como desver. Quando você consegue enxergar, o cérebro não consegue diferenciar o real do imaginário. Então, se você se vê dentro de uma situação, seu cérebro ele não mais aceita aquela inconsistência de não viver aquilo que você viu. E aí a gente ficou visualizando aquilo e falou, vamos fazer. E aí era a meta de 18 cabeças, nós vendemos 1.215 cabeças. No primeiro mês. Olha que maravilha. Isso é maravilhoso, né? Um número surpreendente aí para quem... Mas porque vocês tinham toda uma construção feita antes disso, né? Você falou de voltar, que eu queria voltar até um pouquinho mais mesmo. Porque, assim, óbvio que para ter esse insight, teve muita transpiração antes disso. A gente não tem o raio... Algumas pessoas, a maçã cai na cabeça lá e ele encontra uma teoria nova, ele muda tudo. Mas, para a maior parte de nós, não. É resultado de muita referência e muita transpiração. E a Rayane, hoje está com quantos anos, Rayane? Eu estou com 30. 30, carinha de neném, 30. Realmente é super novinha, né? 30. Mas você começou com quantos? Eu comecei com 15. Com 15. 15 anos. Como jovem aprendiz, não foi isso? Foi com menor aprendiz. Menor aprendiz? Na JBS, na compra de gado. E esse momento de virada, então, foi aos 27? É isso? Foi aos... 26, né? 26. Então 26 quando a gente se conhece, eu acho que ali já começa uma transformação, né? Então, vamos lá. São 15 anos. Olha, são 15 anos de construção dessa pessoa que está aqui hoje, dessa profissional, porque da pessoa são 30 mesmo, mas dessa profissional são 15 anos de construção. 10 anos realmente fazendo a base, alicerçando a base de construção dela. Quando ela sai do negócio que ela estava, ela já tinha uma construção feita ali, um alicerce muito bem feito. Com a sua chegada na vida e com toda a sua experiência também, quantos anos? 33. 33. Então, olha aí, há quanto tempo? Com uma carinha de 40. Nós somos os opostos mesmo. Até parece, né? Pois se você está ouvindo a gente no Spotify, vai para o YouTube, você vê a carinha linda desses dois aqui. Então, tem toda uma história também que te trouxe para esse momento. Aí você já estava chegando nos quase 30 também de bagagem. E os dois juntos conseguiram, então, olhar para aquilo, para o sonho que era o sonho de Rayane, e falar assim, aqui tem uma visão, tem um negócio, tem um objetivo que a gente pode construir. Tem um propósito. Ela tinha um propósito que mexeu comigo. Olha aí, que era muito forte, né? Então, assim, não é do dia para a noite. E aí, com toda essa base e com esse desenho feito de vocês dois juntos, e os dois colocando energia nisso junto, que eu acho que isso é importantíssimo, né? Faz toda a diferença. Vocês, em 3 anos, agora, realmente já têm uma empresa que já está se consolidando mesmo. A gente imagina que mais da metade das empresas não sobrevivem ao primeiro ano, né?
E realmente só menos de 10% delas vão chegar aos 5%. Vocês estão caminhando para isso, com certeza vão chegar muito bem nos 5%. E aí eu falo, é uma empresa jovem, mas que tem toda uma bagagem. Tem 3 anos de empresa, mas tem aí 15 anos de história já, né? Explicando a palavra medíocre que o Gilson usa, é exatamente isso. Fala, olha que incrível que vocês criaram, mas olha o tamanho do que vocês estão com medo de evoluir. Então, assim, ele pegou a sementinha, o embrião, que fala assim, não, vocês têm genética, mas vocês estão com medo de crescer. E aí, estar aqui faz isso com a gente. Chacoalhou. Não, e essa chacoalhada na nossa vida realmente mudou. A gente mudou, então, assim, pra quem não tinha nada, né? E é o que a gente tem hoje, a gente fala assim, nossa, foi uma reviravolta muito grande na nossa vida. Em tudo. E, assim, das portas serem abertas dos frigoríficos para nos permitir entrar dentro deles, para nos dar a oportunidade de comprar gado para eles. Porque quando as pessoas me viam no mercado, falavam assim, nossa, você é doida, como assim? O que você está fazendo? E aí, por trás, eu tinha o meu esposo maravilhoso me ajudando ali a tomar uma posição de mercado, porque não é fácil você ter uma posição, você ter um engajamento ali dentro do agronegócio. E tudo isso a gente está construindo, a gente está conseguindo. Hoje a gente conta a nossa história, eu acho que o pessoal fica abismado com a gente, né? Da evolução nossa e da nossa virada de chave, que mudou bastante a nossa vida. E para melhor, claro. Mas fala assim, Gio, leva-se anos para ter sucesso da noite pro dia. É verdade, para ter sorte, não é? Eu tive isso uma vez que um primo meu falou assim, nossa, mas você deu sorte, né? Eu dei sorte, né? Você deu sorte, né, de atender esse pessoal. Eu falei, acho que não foi sorte, né? Que me trouxe bons clientes, bons parceiros. Claro que estar no lugar certo na hora certa tem sua contribuição, mas você teve que se colocar lá, né? Você precisou fazer escolhas que te levaram até ali. Então, é uma construção sempre, né? É difícil ter sorte. Ter sorte é ganhar na Mega Sena com um bilhete só, né? Isso é sorte. Agora, quando a gente tiver essa construção profissional que vocês estão fazendo, não tem sorte. Tem muita transpiração, tem uma base e muita dedicação. Porque eu vejo a rotina de vocês e que hora que começa o abate no frigorífico? Geralmente 6 da manhã. Então, 6 da manhã você já está lá dentro? Já. Acompanhando. Ontem que vocês fizeram, acho que teve um abate de 200 e poucos animais, no que eu vi nas 380. 297 em um frigorífico e 80 em outro. E aí? E atentos a tudo isso, vendo os relatórios, dando feedback. Então, isso não é sorte, né, gente? Eu falo que é bem complicado. Para mim, ainda é novo. Mas são muitas esteiras rodando ao mesmo tempo. E isso é muito difícil você se ambientar em tudo isso. Né? Tem esteira de compra, tem esteira de embarque, tem esteira de abate, tem esteira de entrega de resultado, tem esteira de faturamento e tem esteira de relacionamento. Aí você pega tudo isso, põe dentro de uma bolinha, aí você tem uma esteira familiar, social. E são muitos processos dentro de cada uma, né? São muitos processos. E cada um desses ramifica. E qual foi para vocês o maior desafio? Teve aquele momento de medo, assim, que você falou assim, caraca, isso aqui eu tenho que aprender do zero, ou isso aqui vai ser muito desafiador? Teve esse momento aí, nessa virada de chave? Teve. Nossa, teve. No início, quando a gente começou a ir para os frigoríficos, eu já tinha uma base de frigorífico, tudo. Mas aí a gente teve que aprender. O nosso serviço hoje de acompanhamento de abate que a gente faz, a gente teve que aprender a fazer avaliação de carcaça. Porque assim, eu trabalhava em escritório, então eu não ia muito para frigorífico. Ficava mais atrás de uma mesa. Então a gente teve que aprender o que era uma carcaça, qual que é a lucratividade que ela dava para o produtor, para poder passar para ele, porque era isso que eles queriam, é isso que eles querem. Então a gente teve que voltar a estudar para poder passar isso para eles. E isso, acho que hoje é o nosso gargalo bem grande, né, dentro da empresa,
junto com a compra, que tem mudado um pouco da pecuária para os nossos produtores. Até a nossa chegada, né, com o acompanhamento de abate, acompanhamento técnico de abate servia para fiscalizar frigorífico. Uhum. E isso aí, todo mundo sabe, frigorífico não se fiscaliza. Tem a própria rotina deles, eles têm o próprio método, cada um vai trabalhar de um jeito, você tem que procurar um parceiro comercial assim em qualquer outro ramo. Você tem que procurar um parceiro comercial que consiga te atender, que seja justo, honesto e que vocês, de fato, tenham uma parceria. Não tendo isso, você não pode se aventurar com frigorífico, assim como você não pode se aventurar em nada na vida. Uhum. Eu vou comprar de um cara que eu nunca comprei. Não pode. Então, também não posso entregar uma mercadoria para quem eu não conheço. Só que aí nós mudamos isso. Vindo do coach, o que muda a minha vida chama-se autorresponsabilidade. Até no início, quando eu falava isso para ela, que ela não tinha tanta consciência disso, eu falava coisas sobre mim que ela falava assim, nossa, você é doido, eu nunca vi uma pessoa assim. Aí eu falei assim, não, eu sou autorresponsável, eu sei o que eu faço comigo apesar de não querer. Eu sei das minhas crenças e eu sei que eu provoco isso na minha vida. Porque eu falava para ela assim, todas as vezes que eu cresço, eu me derrubo. Porque eu consegui ver uma constância em algo que era aprender a se levantar. Eu fiquei muito bom nisso. Aprender a me reerguer. Eu sou excelente em construir empresas do zero, em fazer coisas meteóricas. Mas é a síndrome do porquinho. Eu criei essa. Que é assim, você lava ele não sabe viver limpo. Volta para a lama. Ele volta para a lama. Então, o ser humano, ele vai criando a crença e para continuar bebendo os vícios emocionais dele, toda vez ele volta para aquela situação. Para ele continuar sendo vítima dela. Que ele não sabe. Tá na nossa mentalidade mesmo isso, então, né? E aí ele não sabe viver fora disso. Ele só sabe beber daquela água. E ainda que ela seja insalubre para ele. Mas ele aprendeu a conviver com aquilo. Então, a gente estava falando hoje, é muito difícil você viver na produtividade. Na prosperidade, perdão. Porque é mais fácil você viver reclamando. É mais fácil você viver sendo vítima da situação que te acontece, só que ela não te acontece. Você que faz ela acontecer com você. E aí, vindo disso, de autorresponsabilidade, eu me perguntava assim, o que a gente pode oferecer para o produtor para trazer consciência para ele? Uhum. Do que ele pode fazer e melhorar dentro da fazenda. E não do que ele pode punir ou criticar o frigorífico. Uhum. Porque o nosso papel é diminuir esse conflito de interesse. E é um conflito que vem de muito tempo e que a gente continua sempre escutando no mercado. Não vou aqui ficar tecendo comentários a favor ou contra, mas a gente sabe que existe mesmo o embate do produtor com o frigorífico, né? É comum isso. Mas aí é onde você não consegue controlar. Então, os abates técnicos que aconteciam, quem ia acompanhar o abate, realmente era o dono da fazenda, o gerente, que ia lá para ver se está cortando direito. Se tá tendo é isso, está roubando na faca ali, né? E aí, realmente, era essa a ideia. E a visão que você teve foi muito interessante mesmo, de como fazer isso. E aí, sim, não trazendo mérito para mim, porque nós dois damos certo, que eu falo assim, é a minha inteligência doido, né? Que o doido sem resultado, ele é doido. O doido, quando ele passa a ter resultado, ele é um gênio, né? Uhum. Com o jeitinho dela. Eu falo que ela é uma encantadora de serpente, assim. E aí, a nossa humildade em perceber que do jeito dela, ela só ia até ali, e do meu jeito, eu só ia até aqui. Então, agora, eu trago essa visão ampla das coisas para aplicar do jeito dela. E ela, tendo 15 anos de experiência, perguntando o que eu faço para mim. Porque aí é em relação, quando você vira empresário, empreendedor, é mais uma questão de posicionamento dentro do mercado do que o que você faz de fato operacionalmente, que te mantém no jogo. Então, eu sou esse coach dela em relação a como ela se posiciona no mercado, e ela faz com que aquelas coisas que eu não dava conta de executar, ela executa. Porque a Rayane, ela tem uma característica que eu só vi nela, e não é porque é minha esposa. Ela é constante. Para mim, se hoje você me perguntar assim, qual que é o segredo do sucesso? A constância, ela vai vencer a inteligência, a constância, ela vai vencer a genialidade, a constância, ela vai vencer quem tem dinheiro, a constância, ela vai vencer qualquer barreira que você colocar na frente dela, e a vida da Rayane é a prova disso. Ontem ela estava chorando. E mandando e-mail. Constante. E mandando o áudio.
Não, tá bom, pode embarcar amanhã. Eu não aguento mais. O meu Mas emocional tá instável hoje, mas o meu trabalho tá ela em não dia. para. Ela não para. Tá em E aí a dia. gente trouxe isso pro acompanhamento de abate. Porque comercializar gado não é fácil, mas sim, é fácil. Perto disso, de ser esse agente Transformador mesmo, né? entre frigorífico e produtor. Ao passo que a gente não se permite entrar dentro de um frigorífico e ele trabalhar da mesma forma. Não é prepotência. Nós podemos colaborar. Vocês querem nossa colaboração, nós estamos dentro. Se vocês têm o jeitinho de vocês e a gente não pode colaborar, a gente não está dentro. Já não interessa pra gente. E para o produtor é a mesma forma. Então, a gente entra com acompanhamento de abate com essa ideia. É porque aí vocês conseguem, então, para a gente facilitar para o público que está em casa, vocês realmente mostram para o produtor a qualidade daquele animal que ele está mandando, o que ele fez que deu certo, ou ele vai ter condição de analisar dentro do processo dele o que ele fez que deu certo ou o que deu errado. Exatamente. Né? É isso, né? Então, assim, não é reclamar de quanto está a arroba, quanto que o frigorífico está pagando. Olha para o seu, o que está no seu controle. Autorresponsabilidade para ele, né? Isso. O que está no seu controle? Está no seu controle escolher bons animais, fazer uma boa nutrição, Uma boa genética. um manejo adequado. O que está no seu controle, né? E aí o resultado está lá na porcentagem da carcaça. Isso no lucro no final da conta lá, né? Isso. E isso a gente tem trazido para o escritório e tem mudado muitos produtores, muito. Tem um feedback de produtores, de amigas minhas produtoras, que conseguiu melhorar dentro da fazenda o seu rebanho, que hoje dá um rendimento excepcional ao gado. Então, assim, a gente está conseguindo mudar essa chave dentro do produtor. A média nacional, vocês sabem mais ou menos de quanto que é de aproveitamento? A gente matou ontem, né? A gente matou ontem uns bois em um dos frigoríficos, deu quase 58. Estava iniciando o rendimento de quase 60. Olha, mas aí a gente está falando que está acima da média, porque a média nacional é bem abaixo disso, né? Isso, não, é bem abaixo. O que leva de... Você me permite? Que aí os números... Tá aqui. Um gado a pasto, uma fêmea a pasto vazia, 48%. Uma fêmea confinada, vazia, 50%. Um boi a pasto, 52% a 54%. Um boi confinado, 55% a 58%. Nessa faixa. Só que aí, assim, o que nós trazemos? Se choveu, muda. Um couro absorve até 20 quilos. E isso a gente fez dentro de um curral, essa experiência. Porque a gente teve um lote que deu uma diferença. A gente estava tentando achar o que tinha acontecido. E era o mesmo lote, o mesmo. E aí a gente parou, analisou, falou, o que você fez diferente? Perguntamos para o produtor. Aí ele falou assim, nada. Eu falei assim, mas não aconteceu nada. Ele, choveu. Eu, É isso. Aí conversamos, fizemos uma reunião, eu falei assim, tá aí o que aconteceu. Então, assim, tudo isso era atribuído ao frigorífico até aqui. Deu bezerro, não deu. Porque o frigorífico, ele, também por falta de estratégia, eu acredito, ele não coloca uma pessoa lá. E mesmo que ele coloque, o produtor não vai acreditar. Né? Então, nós somos o agente externo. Se deu bezerro, um bezerro grande, com a placenta, com a limpeza, com tudo, ele vai pesar até 50 quilos do peso vivo. Nossa. Com tudo. Faz uma diferença. Então, divide tremenda. por 2, é quase 2 arroba. O frigorífico me roubou 2 arroba. Não, o seu bezerro te roubou. E o frigorífico não te roubou 2 arroba. Você perdeu hoje Sim. R$1.000 um bezerro. Isso. Você bobeou por falta aí. de gestão. Entende? E muitos produtores não fazem essa conta. Não fazem essa conta, e isso a gente tem mostrado. Tem produtor que a gente manda a foto das carcaças, que como a gente faz a avaliação, a gente mostra para ele as carcaças que ele está enviando para nós. E aí a gente posta as fotos dos bezerros, mando a foto dos bezerros. Tem uns que ficam horrorizados. Falou assim, que é isso, Rayane? Falei, os seus bezerros? Você mandou um gado, umas fêmeas que tinham bezerros. Você sabia disso? Aí alguns conscientes sabem e outros não. Falei, foi o meu funcionário que acabou apartando e aí não vi. Mandou errado, porque esse gado eu inseminei. Nossa. Já aconteceu isso Olha demais. o prejuízo que ele está tomando, porque né, não é só os R$1.000, porque ele já teve mais um custo já de inseminação.
E aí deu esse prejuízo, assim, até teve um lote que a gente matou de 70 fêmeas, né? 70 fêmeas. Deu quase 40 bezerros grandes. E a fazenda de cria. Que tristeza isso pro produtor. Você jogou a matriz fora, que gastou dinheiro para tê-la, né? Que ela é cara, manter uma matriz e chegar numa seleção genética dentro de uma fazenda, e os bezerros fora, todos. E na época o bezerro estava 2.300, 2.400. Olha isso, que tava prejuízo. O auge do bezerro, o preço estava bem alto e a gente matou essas fêmeas. Ele ficou horrorizado. Na hora que eu mandei as fotos, ele me ligou. Falei assim, o que está acontecendo? Eu falei assim, por aqui nada, aqui tá tudo tranquilo. A questão é que você mandou um gato com bezerro. O senhor sabia? Não. Falei pro meu funcionário apartar e ele apartou o gato que estava gordo. Mas estava gordo pelo motivo certo, será? Não. E aí isso também, assim, aí ficou ruim para o produtor que queria os bezerros pro ano seguinte, né? Fazenda de cria. A rentabilidade foi abaixo do que ele estava esperando. Rendimento foi baixo do gado, porque tinha bezerro, então a gente faz a pesagem de entrada e o peso morto para dar o rendimento, né? E aí ele ficou uns 3 dias sem conversar comigo, tentando caçar uma solução. E aí eu liguei para ele depois, falei assim, o que aconteceu? Preciso de um feedback, o que aconteceu? É sobre o abate. Eu falei assim, Rayane, troquei os meus funcionários da fazenda. Tive que trocar, porque assim, eu fiz a conta por alto porque eu não tive coragem de fazer. O quanto eu perdi esse ano. Mas deixa eu fazer só o adendo também. Ele trocou o funcionário, mas não treinou. Aí o que foi o próximo lote? Metade. Com os bezerros, de novo. Meu Deus do céu. Vai ficar trocando até quando? Porque não é sobre... Assim, óbvio que em algum momento pode ser que você precise mesmo, mas capacitar, preparar a sua equipe, isso é um baita do investimento que realmente dá resultado, né? Porque senão você só vai ficar... da Conduzir fala muito bem isso, né? Mas é premissa para nós do ramo empresarial. Se você não investe, não faz uma boa seleção, você vai ter que gastar 5 vezes mais no treinamento. Eu vi esses dias, é uma frase que anda recorrente nesse mercado também, mas assim, quando você faz uma conta e que você acha que é caro capacitar um bom funcionário, você tem que fazer a conta e ver quanto custa caro manter um incapaz, sabe? Um incompetente. Porque é isso, se você não capacitar, vai custar mais caro. Olha isso, olha quanto que ele teria gasto para fazer um treinamento com a equipe dele. Tenho certeza que menos que 70 bezerros. Muito menos. Você está falando 40 no primeiro lote, deve ter dado uns 30 no outro. Exatamente. Muito menos que 70 bezerros. Né? Ele teria capacitado muito bem a equipe dele e seria rentabilizado muito mais rapidamente. E aí, volto a agradecer o convite. Isso é o agro do futuro. Eu acho que isso simboliza bem o assunto do podcast aqui. Mas, Alisson, sabe, quando vocês estavam falando, tem de autorresponsabilidade e eu já acompanho vocês há alguns anos nessa trajetória, né? E eu vejo quanto vocês dois têm crescido, tanto realmente como empresa, como casal e como pessoas. Napoleão Hill fala muito de mastermind, né? Então, Napoleão Hill é o pai do desenvolvimento pessoal aí. E quando ele fala de mastermind, né, dessa mente mestre, ele fala que para isso você precisa se unir com outras pessoas com o mesmo propósito, né? E vocês dois construíram isso. Vocês dois têm o mastermind de vocês, né? Vocês dois se uniram num propósito. E aí, quando você se une, parece que essa inteligência somada ela é exponencial. Não é 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 é infinito nesse caso. O que a gente está fazendo com a construção da AgroSelections é parecido com isso. Porque não é só sobre... Que nem vocês fizeram isso. Não é sobre ir lá e falar para o cara, fazer um abate técnico e saber aqui se o frigorífico te roubou na faca ou não. Olha, estou aqui junto contigo para que as nossas inteligências juntas possam te dar muito mais resultado e que esse universo... Assim, que o seu produto, a sua empresa, fazenda aí, possa também ter essa inteligência a favor dela para que ela cresça muito mais. O que vocês fazem é isso. Vocês estão levando o mastermind de vocês para o cliente de vocês. E é o que a AgroSelections tem de proposta também. Porque a gente não está querendo só vender. A gente está querendo falar assim, vem cá, vamos junto unir as inteligências aqui,
né? E ver o que a gente consegue exponenciar, fazer maior do que só uma venda. Eu não quero só te vender. Não quero só falar para você, tem aqui, vou te indicar. Não é sobre isso. Quando o Gilson, a gente fez uma reunião há uns 2 anos atrás, ele me mostrou o projeto e aí falou assim, o que você acha? Aí eu falei assim, isso é inovador, isso é o que a gente planeja para o futuro, que é a AgroSelect hoje. Então, pode contar com a gente. Eu quero estar no negócio, sim. Eu acho que isso vai mudar um pouco a pecuária que precisa. E vou trazer o meu sócio. Que aí a gente conversando tudo. Na próxima reunião seguinte, eu já chamei o Alisson para vir. Para a gente já fechar um acordo e ver o que a gente poderia mudar e trazer de benefícios, de coisas boas para a AgroSelect. Então, assim... o Gilson estava com um propósito de criar e a gente já tinha esse propósito, mas não sabia o como. E aí juntando, a gente trouxe essa solução que eu acho que é excepcional. É algo diferente, algo novo. Assusta. Uhum. Assusta, porque o novo assusta todo mundo. Uhum. Mas é benefício, é algo bom, é algo inovador para dentro do agronegócio. A AgroSelect hoje, com a parceria nossa, de várias empresas que estão aqui dentro. Então, assim, se tem essas empresas aqui dentro, é porque acredita também nessa evolução, nessa mudança de mercado. Sim. E isso acontece o tempo todo, né? Então, quando a gente se move por um objetivo aí que é único, essa inteligência está se expandindo e o que a gente quer é trazer mesmo muitos produtores para acessar isso, né? Por quê? Porque da mesma forma que você está vendo os produtores que vocês atendem, quando vocês começaram a dar dados, informação, falar para eles, olha isso aqui, veja o que você está fazendo, ele conseguiu tomar consciência e fazer melhorias dentro do negócio dele. E aí a gente traz isso em todas as outras frentes, né? Uhum. Então, ontem, das empresas associadas aqui me ligou, Gi, estou com o meu cliente tal, um cliente de consultoria, está precisando fazer uma ativação lá, assim, assado, vender touro. E aí, o que você entende que a gente pode fazer aqui de comunicação para ele? Então, é o cara da consultoria, que está lá para organizar a gestão da fazenda dele, que vem e acessa a minha inteligência de comunicação e faz isso rodar junto, sabe? Então, assim, ele vai ter um outro valor para esse produtor. A mesma coisa, a gente conversando esses dias, então, tem uma produtora aqui que está interessada, onde você está localizada? Tá? O que você está lá? Então, preciso comercializar. Opa, peraí que a gente tem aqui a Rayane e o Alisson que pode te entregar um trabalho de qualidade, fazendo diferença, te ajudando a ver outras nuances do seu negócio que talvez você não esteja enxergando. Então, todo mundo junto e conectado nessa inteligência, podendo navegar, transitar entre elas com facilidade. Mas para quê? Para a gente conseguir ter resultado lá na frente. Para que o pecuarista, para que o agricultor que está participando disso aqui consiga, através de 1, 2 ou 3 associados, acionar toda essa rede de inteligência. E é difícil esse conceito, porque é novo mesmo, como você falou. Às vezes assusta, né? Mesmo. Mas, assim, é mais simples do que parece. Porque o que vocês estão fazendo hoje, vocês não ficaram assim, meu Deus. Não, vocês começaram a fazer e foi aparecendo os desafios e vocês foram superando. E hoje o que vocês construíram é algo muito complexo, mas que para o produtor está simplificado, né? Está simplificado. Quando ele contrata vocês, quando ele fecha uma parceria com vocês, para ele está super simples. A dificuldade ficou que vocês já organizaram em todas as esteiras, como o Alisson falou antes, né? É até bíblico, né? Falando em Napoleão Hill, onde 2 ou mais pessoas estiver por mim, lá eu estarei, e aí para mim nasce aí o conceito de mastermind, que as ideias criadas por 2 ou mais pessoas não pertencem a um ou outro, né? Ela já é do universo, vamos dizer assim. E quando a gente se conecta e deixa isso no ar, aí a gente acaba acessando a energia de outras pessoas que também algum dia pensou sobre isso. E aí você começa a ter insights, eu acho que vem daí. E a nossa vinda para cá foi muito disso. A gente começou a se movimentar e pensar nisso. Olha, vamos abrir um escritório? Aí falando, não,
para receber produtor, para tomar café? Não vamos abrir. Nós vamos abrir um escritório quando a gente conseguir levar mais soluções. Que aquele seja um ambiente onde o produtor se sinta à vontade, onde ele venha só naquele lugar e acesse todas as oportunidades de melhoria para a fazenda dele. E aí, pensando nisso, então, não, nós vamos abrir escritório. Aí, colocava, não, janeiro nós vamos abrir. Aí, vinha outro desafio, a gente, não estamos preparados para isso, porque se a gente fizer dessa forma, nós vamos fazer isso de forma superficial. E aí aparece o Gilson. E aí, assim, é coisa de louco mesmo, assim. Falando, opa, tenho já um espaço, estamos criando um espaço aqui. Estou fazendo isso. E o engraçado é que quando ele gaguejava, ou ele ia falar, a gente completava a frase. Porque a gente tinha pensado a mesma coisa. Olha que louco, assim, como que pessoas desconectadas em outro ambiente, de outro lugar, de outras áreas, estão pensando a mesma coisa. Uhum. E aí, isso eu falo muito para ela. Eu já sabia, mas não sabia como usar, a lei da atração. E ela é muito forte nisso. Eu falo isso para ela, falei, toma cuidado com o que você pensa. E aí eu sou muito bonzinho com ela, porque eu morro de medo dela pensar na minha morte. Gente para atrair igual ela também eu não vi. É muito forte, é muito forte. Eu tinha que conseguir gravar. Mas ainda assim ia parecer forçado. Que legal. Dela falar cedo. A gente ia falar assim, Deus, tô precisando tanto de 40 vacas, porque furou a escala. E não passar 10 minutos ela recebeu uma ligação. O telefone... Nem o esforço, ela nem vai. O telefone toca. O telefone toca. Eu tô arrupiado aqui. É coisa é sobrenatural mesmo. E aí, o que eu passei? Falei assim, não, então ela tem isso, eu não tenho. Porque eu sou mais cético. Apesar de falar... Tá na fé dela, né? Tá apesar de falar tanto do sobrenatural, eu não acredito tanto quanto eu sei que é verdade. Olha, sua trava racional aí é mais forte. É mais forte. E aí eu trago isso para ela. Então, meu papel sempre é fazê-la acreditar. Enquanto ela não acredita, não acontece dentro da nossa vida. Então, meu papel é ir com muito cuidado para não fazer a minha vontade. Porque eu sou bom em persuadir e tudo, mas é um trato nosso. Eu falei, eu nunca vou fazer isso com você, porque eu não estou aqui por mim, eu estou aqui pela nossa família. Então, eu vou trazer para você, tentar trazer da forma mais crua possível. Aí você pega as ideias e depois a gente vai tratando. Mas quando ela acredita e ela mentaliza, aí ela fala assim, meu bem, eu vi. É muito interessante. Aí ela falou assim, eu vi a gente com um carro tal. E vem. Que legal, né? Ela tinha visto nós com um carro que a gente tem hoje. Nós compramos outro no meio. Um carro do ano também. Nos roubaram. E a próxima oportunidade, ela falou assim, era esse que eu queria. Eu falei assim, mas qual foi minha vida? Porque na hora que foi roubar, assaltou, foi eu. Você podia pedir, assim, certinho, você só não mentaliza, não, porque isso aí também é um perigo, né? Você quer uma coisa, mas você tem que falar o caminho para essa coisa acontecer. Tem um provérbio chinês que fala, cuidado com aquilo que você deseja, né? Que pode transformar uma realidade. Mas se a gente não pedir direito, também vem torto, né? Quase que... Mas a gente tem que pedir, porque às vezes vem torto, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque... Quando vê, ele sabe que assim, o Jean, meu sócio, ele fala também, tem hora que eu falo as coisas, ele fala, ai, por que você foi falar isso? Porque ele profetizou que vai acontecer. Se eu falar alguma coisa, normalmente eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu falar assim, esse cliente não vai te atender, não vai atender. Não vai. Vai acontecer alguma coisa. E aí também, do contrário, também acontece. Eu boto as minhas orações lá em cima e falo, olha, eu preciso disso, abre meu caminho aqui, me ajuda. Minha mãe, vem aqui, me acudir nesse momento aqui, me dá a chance de enxergar o que eu preciso ver. E acontece. Então, as pessoas... Eu não acredito em nada por acaso, né? Eu acredito em muito trabalho, eu acredito em muita consciência, tomada de consciência, mas estar consciente no momento, que às vezes a gente fala de consciência de muitas formas... E eu gosto de pensar no estar consciente no presente. Então, se eu estou aqui com vocês, eu estou consciente nessa conexão que está acontecendo aqui, para que essa troca seja verdadeira. Se eu estou com o meu computador aberto, redigindo o material, eu pretendo estar consciente naquela redação. Quando eu vou para a fazenda, para fazer uma matéria, eu quero realmente estar consciente naquilo que está acontecendo. Conhecer o máximo possível daquela terra, daquela propriedade, daquela pessoa que está me recebendo ali. E aí, essas experiências são riquíssimas e nos conectam com outras experiências, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque até a TV parou. Aí eu volto daqui mesmo.
Às vezes deu uma oscilada no Wi-Fi. Ó, a outra também, tá vendo? Às vezes deu uma oscilada no Wi-Fi, ela... É o mesmo controle. Pode voltar? Então, e eu percebo que o agro, ele é muito disso, né? Porque não tem como você pular etapas. Você tem que estar consciente naquilo que você está fazendo. Eu vejo vocês dois muito conscientes de todos os processos, né? Onde nós estamos, como nós chegamos e o que nós desejamos. Óbvio que a gente tem aí uma rota e o caminho vai se adaptando. E agora, já pensando nisso, nessa tomada de consciência mesmo, conscientemente, para onde vocês querem ir? Quais os próximos passos? Qual o futuro de vocês que vocês estão desenhando aí? Rayane, é a hora de você profetizar aí. Fala Gia, eu vou voltar só um pouquinho. Por favor. Da nossa conversa. Eu acredito, assim, que a gente tem que ser muito grato pelas coisas. E a gente falando de fé, tudo... A primeira coisa que eu faço é agradecer. E a gente estava num evento lá num reserva, e aí sentou uma senhora do meu lado. Eu não lembro o nome dela, mas ela é cientista, estuda ciência quântica. E aí ela foi contar a história dela para mim, e aí fui contar a minha história para ela, e a gente conversando ali. Aí ela falou assim para mim, qual é o segredo? Aí eu, que segredo? Não, você tem um segredo, me conte esse segredo. Aí eu não tenho segredo. Como segredo? E aí a gente conversando ali tudo, aí a gente parou, deu uma pausa, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Que segredo é esse, meu Deus, que eu não consegui ver. E como que eu vou falar que segredo que é esse? E aí a gente conversando, ela falou assim, o que você faz? Me conte a sua rotina. Falei, então, eu acordo cedo e eu agradeço. Pode estar um furacão, eu agradeço. Porque eu acho que a gratidão, ela te leva para muitos lugares. Você ser grato por tudo, as coisas boas. Às vezes nem é tão boas, mas seja grato. E aí eu faço a minha oração, porque eu sou evangélica, somos evangélicos, e a hora que eu termino a minha oração, eu vou até abrir para vocês o que eu falo. Eu termino a minha oração e eu falo, a RR vai crescer cada dia mais e eu quero ser bilionária, eu não quero ser milionária, eu quero ser bilionária. E eu preciso de ti, Deus. E eu levanto e aí eu continuo, e eu faço o meu dia. Então, assim, essa fé que eu tenho, esse falar, que para mim tomar cuidado que eu peço, não é porque a gente é mais perto, não é porque eu sou um pouquinho mais perto de Deus, mas Ele escuta quem é grato. Eu acredito nisso. Então, isso tem feito com minha evolução como mulher, como profissional, isso tem me ajudado muito. Que bonito isso. Obrigado por partilhar isso com a gente, porque realmente toca o coração da gente mesmo, né? O quanto nós estamos sendo gratos. Porque a gente fica pedindo, né? E aí só, por que eu nunca recebo nada? Talvez só tá pedindo, né? Aí a gente não vai dar nada para ingrato, né? Realmente. Sede fiel no pouco e no muito te colocarei. Né? A passagem bíblica que resume o que a Rayane falou agora. Então, assim, e nós aprendemos isso como insight, assim, como matriz de sucesso. Nós estávamos lá na casinha, lá, no barracãozinho do meu pai, lá de um quarto. A nossa sala era a sala e o quarto do Juan, nosso filho, e a cozinha pequenininha. Nós deixamos lá um brinco. Colocamos papel de parede. Então, tinha gente de casona que ia lá e ficava encantado com a nossa casa. E aí eu sempre falava para ela, não importa onde a gente vai morar, pode ser debaixo da ponte, a nossa morada é a nossa família. Então, a nossa casa é onde nós três estivermos. Não é onde fisicamente a gente estiver. Então, de lá, a gente fez o melhor que a gente podia, viver os melhores dias naqueles dias, né? Com muita consciência. Mudamos, conseguimos comprar uma casa. E aí, agora, estava pensando em comprar outra. E aí, já vai prosperando. E aí, vai perdendo aquela pureza nesse sentido.
E aí já veio de novo na gente, não, nós vamos reformar. Porque nós vamos mandar uma mensagem para Deus, para o universo, para quem estiver aqui quem estiver recebendo lá, que o que for colocado na nossa mão vai ser transformado. Nós não aceitamos nada passar por nós sem que tenha a nossa interferência, sem que seja transformado. Tudo que for colocado na nossa mão. Quando a gente tiver a oportunidade de trocar, nós não vamos trocar simplesmente e deixar para lá. E aí isso é gratidão. Vai ser melhorado. Vai ser melhorado. E quando tiver bom, o melhor para nós, aí nós vamos entregar para outra pessoa, para que seja melhor para ela também. Que maravilha. Então, nós compramos um carro. O carro estava jogado, a primeira caminhonete nossa. A gente chamava ela de Hiluquinha. 2011, estava jogado dentro da fazenda. Colocamos ela, um brinco impecável. Não tinha quem olhava para ela que não elogiava. Vendemos e aí para que outra pessoa usufruísse do que foi tão bom para nós. Então nós temos essa premissa de que tudo que passar na nossa mão vai ser transformado para transformar a vida de outras pessoas. E assim a gente deixa o rio fluir, está sempre vivendo de águas novas e a fonte a gente sabe que é inesgotável. Que assim seja. Que maravilha, porque é um ótimo, independente de onde vocês estiverem, o que vocês estiverem fazendo, é isso. Vocês estão devolvendo para o universo melhor do que vocês encontraram. Isso é maravilhoso. Então não tem como não reverberar em prosperidade, né, em gratidão, sabe? Mais do que agradecer, falar que está agradecendo só, né? Vocês estão falando, demonstrando e realmente agindo, né? Então, muito obrigado por isso aqui. Vou transformar isso em algo melhor e faço a minha entrega com amor, né? Que bacana. Eu acho maravilhoso isso. Muito obrigada mesmo, porque toca mesmo o coração da gente para a gente repensar algumas coisas na vida da gente, né? Mas essa conversa fica para depois. Depois eu vou falar que já essa porrada que eu tomei aqui agora na cara, mas eu vou para depois, que senão vamos continuar a conversa do agro aqui, que está maravilhoso. E eu sei que vocês vão transformar cada vez mais esse agro junto com a gente. E para onde é que nós vamos? Para onde? O que vocês querem transformar mais na vida de vocês com todo esse amor e gratidão? Fazer igual a Rayane falou, vou construir e respondo. Eu formei em 2011, sou formado em Educação Física. E desde então, inquieto, abri empresa. Aí você fala assim, vou abrir empresa, não quer trabalhar para os outros. Não, aí você vai trabalhar mais diretamente para os outros. Porque aí você não tem um patrão mais, você tem quantos clientes você tiver disposto a ter. E aí sempre tive empresa. E aí foi essa busca por empreender, por fazer o fora do óbvio, que me levou a estudar, e aí eu fiquei muito bom de forma técnica, né? Algumas pós-graduações na área da educação física. E eu percebia que cada vez que eu sabia mais técnica, mais eu me afastava das pessoas. Porque aquilo me deixava mais vaidoso. E fazia com que eu quisesse que as pessoas engolissem conceito técnico. Elas não querem aquilo. E aí eu tive que estudar sobre pessoas, que eu já estava angustiado. Porque como que eu estudei tanto e eu não consigo acessar as pessoas? Pelo contrário, estou distanciando, porque eu quero forçar elas a fazer o que é certo. E aí eu fui começar a estudar, fiz incontáveis em um ano. E isso também emocionalmente, eu estava bem conflituoso emocionalmente. Sou uma pessoa de personalidade bem forte, bem incisivo, de criação. E aí eu falei assim, não posso ser assim mais. E aí, você vê, até que Deus vem construindo, porque aí é onde deu certo ela ser o palco, eu vir para os bastidores sem nenhum problema, porque eu vinha desconstruindo, né? Essa necessidade de aprovação que eu tinha. E aí fui estudar. E o que me fez transformar foi um dia que uma aluna chegou para treinar, e aí ela saiu para correr e ela demorou muito. No que ela voltou, eu, desculpa falar, esculachei ela. Você veio para treinar, primeiro dia dela, você veio para treinar e não treina? Tem tanto tempo que você saiu? Não, se você tirou o dia para vir aqui. Aí ela ficou caladinha. Passou quase um mês, aí a gente teve mais liberdade e ela persistiu, por Deus. Aí ela falou assim, professor, sabe aquele dia, o primeiro dia? Eu falei, sei, que você ficou com nocegagem? Ela falou assim, não, meu filho, ele é usuário de droga. E tinha mais de 2 meses que eu não via ele. Eu fui dar a volta no quarteirão, ele estava no lote baldio da rua de cima, jogado. Eu não sabia se eu sentia vergonha, se eu parava para ajudar. O que eu fazia? Eu parei, sentei no meio-fio e fiquei olhando para ele. Eu cheguei perto dele, ele me empurrou e me derrubou no chão aquele dia. Ele me agrediu.
E aí ele veio correndo para cima de mim e eu corri dele. E eu voltei para cá. Meu Me emociona Deus demais. do céu. Né? E aquele dia eu ia tirar minha vida. Porque para mim eu fiz tudo certo. E por que eu tinha feito isso com um filho meu? Aí naquele dia eu vi a importância que nós temos na vida das pessoas. E hoje na igreja lá a gente fala assim que Deus acessa pessoas através de pessoas. E o quanto eu, de forma prepotente, estava achando que meu conhecimento técnico que transformaria as pessoas. Não valia de nada. E aí a partir daquele dia eu falei assim, não importa o que a gente vai fazer, e é daí que vem. Não importa o que eu faça de forma técnica, isso é fácil. Importa como a gente, a partir de hoje, a gente não, eu... como eu vou me conectar e transformar as pessoas que passarem na minha vida. É para isso que eu vou me propor a partir de agora. E aí estudei muito. Li em um ano 60 e poucos livros, gastei quase na casa, me endividei, na verdade, quase na casa dos 100 mil reais estudando. Eu não queria mais aquilo para mim. E aí saio disso, volto a cair na prepotência. E abro o negócio dos 4 sócios, gastamos juntos quase 1,5 milhão e quebramos em 6 meses e pouco. Aí vem nosso casamento. No meu casamento eu viro para Deus e falo assim, para Deus não, meus votos. Falo assim que a partir de hoje não haja mais eu. Que tudo que seja para mim seja desconstruído. Que a partir de hoje seja por nós, que a minha vida seja para servir você e o Juan. E se a gente tiver mais filhos. Mas que tudo que for meu seja desconstruído para que haja só o que é nosso. Eu perdi tudo. Aí foi aonde vai a empresa, que a gente casou, a empresa não tinha quebrado. Vai a empresa, vai-se os empregos, vai-se minha vaidade, me sentindo humilhado, depressivo, para desconstruir tudo. E aí eu tinha vivido uma vida louca até ali, muito doida mesmo, e perguntei para Deus assim, ó, por que agora que eu decidi fazer a coisa certa, viver algo certo, eu estou vivendo tanta tribulação? E aí eu escuto, quase que como vocês estão escutando minha voz, falando assim, ó, não, eu te dei um campo para você plantar, uma área. Você podia ter plantado o que você quisesse. Você plantou isso, você colhe. Eu não vou te dar mais área. Não é porque agora você viu que o que você plantou é errado que você vai acessar outra área para começar do zero. Para começar do zero, você vai colher tudo que você plantou. Olha só. Depois que você colher tudo, aí vamos ver se você vai ser capaz de plantar o que você acha que é certo, que aí é a nossa vida. E aí a gente desesperado, chorando, e aí falava assim, o que vai ser de nós? Eu falei, eu não sei, mas eu só sei que vai dar certo. Eu não sei como, eu não sei para onde. Você confia em mim? E mais doida que eu ia falar, confio. Falei, vai dar certo. E aí, e deu certo. E aí a RR cresce da forma exponencial que está crescendo, profissionalmente é a Rayane, mas dentro de casa sou eu. Porque aí eu dou direção, eu fisicamente, aí nós estamos falando daquele feminismo, né? Fisicamente o homem foi criado para proteger a mulher. E já aconteceu algumas vezes da gente ir para sofrer acidente e ela viu. Todas as vezes minha mão vem e esconde ela atrás de mim, de forma instintiva. E aí a gente soube, também não cai do céu, né? A maçã não caiu na nossa cabeça, a gente foi aprendendo a lidar com isso. Eu tirar essa masculinidade dela e ela tirar essa feminilidade de mim de depender de alguém para fazer alguma coisa. E aí eu fui assumindo meu papel, ela o dela. Então, para onde a gente vai? A gente vai levar isso, levar a nossa história para alguma empresa nesse sentido. O que a gente quer? Dentro da pecuária, dentro do agro, um agro mais justo, um agro com menos conflitos de interesse, com menos atravessadores. Então, toda a oportunidade que nós temos de fazer alguém crescer dentro da área, que seja nosso concorrente, a gente faz. Os nossos relatórios a gente passa para outros acompanhadores de abate fazer. E um dia ela me questionou assim, mas se a gente passar o que a gente faz para eles, qual que vai ser o nosso diferencial? Eu falei, se o nosso diferencial for só o que a gente faz, a gente pode parar de fazer qualquer coisa. Porque o nosso diferencial é quem nós somos. E quanto mais a gente capacitar os outros à nossa volta, menos chance a gente dá para os que não faz a coisa certa. A gente sobe o nível. Vai melhorando o mercado como um todo, né? Como um todo. Eu também entendo isso. Então a gente quer ser responsável por uma cadeia de produção mais justa, né? Mais hermética, como diz o Gils. E é por isso que nós estamos aqui.
mas temos grande vontade assim de ter de forma de investimento uma coisa em cada etapa, para a gente realmente vivenciar do que a gente fala. E o dia que ela falou assim, que a gente montou o planejamento, nós passamos um dia inteiro rabiscando parede, montando, Na hora que acabou tudo, eu falei, é lindo, mas por que nós vamos fazer isso? Aí ela falou, por quê? Porque nós ficamos quase uma tarde, por quê? Aí veio, pois nós vamos ter uma fazenda. Aí ela falou assim, e se a gente tivesse uma fazenda escola para ajudar mais pessoas, para levar isso que a gente está aprendendo para mais pessoas, para mudar a mentalidade de filhos de peão, que é quem mais entende do assunto, mas é quem não vira um líder, quem não constrói, né, uma fazenda ou uma prosperidade financeira, vamos dizer assim, por causa de mentalidade. E aí eu falei assim, maravilhoso. Então, o nosso propósito com a cadeia pronta é ser referência mesmo. Assim, nós somos referência. Nós vivemos cada etapa e nós podemos ensinar crianças, pessoas, através de uma fazenda-escola, a fazer diferente de qualquer coisa que ela se propõe a fazer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer mais rápido do que vocês imaginam, né? Porque vocês estão caminhando a passos largos para isso mesmo, né? Você ia falar? Porque a gente tem que ter um propósito. Não adianta a gente acordar todos os dias e fazer. Não. Eu acho que a vida da gente tem que ter um propósito. E hoje o nosso propósito é esse. A construção, quando eu tinha na palestra aos 25 anos, que está sendo construída para chegar ao final da Fazenda Escola, para ajudar as pessoas, ajudar quem realmente quer ser ajudado. Então, é isso que a gente quer para o futuro. Que assim seja. Futuro da RR. Assim seja. O pastor falou algo muito interessante, muito. Você é muito bom ajudar quem precisa, mas é melhor ainda ajudar quem não sabe que está precisando. Porque e aí que está realmente a pureza da intenção, inclusive, né, Alisson? Porque realmente você fazer pelo outro, que às vezes ele não consegue perceber. Eu vejo que em diversos momentos eu fui tirada da minha bolha mesmo, né? Então, às vezes a gente não consegue ter essa percepção mesmo de que tem. E para o agro isso é muito forte. Porque o agro ele é um setor muito fechado, tem uma barreira de entrada muito grande para você vir para o agro. Com frequência as pessoas me perguntam, como que eu faço para ir para o agro? E aí tem essa barreira de entrada. Então, quando você abre portas e oferta mesmo a possibilidade dele aprender, de se conectar, isso é muito poderoso, né? E óbvio que, como vocês falaram para o filho do peão, mas tem para muita gente, né? Tem para muita gente. Eu tenho dito isso com alguma frequência. Às vezes aquele rapaz que está lá fazendo 12 horas de Uber por dia para tentar fazer uma faculdade de engenharia que ele não gosta, mas porque em algum momento falaram para ele que é o jeito dele ter um salário razoável, se ele entendesse a gama de possibilidades que o agro tem, ele poderia estar botando toda essa energia, o dinheiro da faculdade, numa capacitação mais rápida, que vai dar muitas outras oportunidades para ele dentro do agro, mas ele precisa ser alcançado de alguma forma pelo agro. Então, a gente vai levar esse agro para muita gente. Tenho certeza que vocês vão, com a RR, antes dessa fazenda escola acontecer, vocês já vão estar encontrando muitas pessoas pelo caminho, e quando chegar o dia da fazenda, aí eu tenho certeza que já vai ter uma rede imensa de pessoas transformadas por essa trajetória de vocês. O Valério, que trabalha com a gente, nosso acompanhador de abate, é a história que você contou. Ele veio do interior, ele é pastor, a esposa dele é cantora, e aí ele prega pelas igrejas, e ele veio para Goiânia por logística e para acessar alguma oportunidade, e era Uber. E aí nós trouxemos ele. E aí faz um serviço excepcional, entra e sai de um frigorífico de forma muito simples, assim, sem incomodar ninguém, sabe? Discreto. E de um olho, de uma visão, de uma análise impecável, sabe? E aí a gente encontra outros propósitos. E aí a gente sabe que quando você começa a querer fazer as coisas certas, de alguma forma você atrai alguma perseguição. E aí ele bateu o carro, deu PT em carro, tudo. E aí eu falei para ela, entendi. Não é nem por causa do emprego. Nós temos que ajudá-lo
Porque aí um dia nós convidamos ele para ir na nossa igreja e foi linda a palavra dele, e a esposa dele cantando, a mulher é um furacão. Aí eu falei para ela, entendi. Deus colocou ele na nossa vida para a gente não deixar ele parar. E naquele dia a gente saiu disposto a comprar um carro para ele. E aí a gente mandou arrumar o carro, alugamos um carro para ele e falamos para ele, você pode ficar tranquilo, que a sua missão é ir levar a palavra e salvar pessoas que estão doentes da alma. Enquanto a gente puder e quando a gente não puder também, você vai ter o nosso esforço para isso não parar. Trabalhar com agro é uma fonte de renda para você. Trabalhar com agro é uma fonte de renda, uma das fontes de renda que a gente pode ter. Mas qual que é o seu propósito na vida mesmo? E aí o propósito dele é isso. Falei, nós vamos ajudar. E aí falo para ela assim, que Deus faça, né, multiplicar nos nossos bolsos para que a gente ajude mais pessoas. Então, quando a gente entrega, não é que a gente pode, mas quando a gente foi lá e pagou 10 mil para arrumar o carro dele, é instantâneo, ela sabe disso, assim. Né? No início ela era até mais um pezinho atrás, da gente pôr 10 mil numa coisa. Entra 20, entra 12, entra 15. Todas as vezes que a gente precisou fazer alguma ação assim que mexia com o nosso capital, ele multiplicou. Que bom e que continue assim. Só quero fazer um aqui que eu falei da questão do Uber, que assim, gente, não tem profissão certa nem errada não, né? São todos caminhos mesmo. Mas é que às vezes a gente vê a pessoa tendo que dar o sangue por tantas horas, enfim, e que aquilo é só a ponte para ela conquistar o que ela quer, né? Exatamente. Como eu citei, está fazendo Uber porque ele está pagando uma faculdade, porque ele quer estar lá na frente. E às vezes tem um caminho que às vezes é mais curto, diferente para seguir, mas a gente precisa mostrar essas possibilidades, né? Então, todas as profissões são extremamente válidas e importantes, né? E mais assim, é só para a gente pensar se o caminho que a gente está tomando é o melhor. Tem outros tantos para a gente aí abertos nesse mundão. Desde que a gente entenda que nós não somos o que nós fazemos, né? Nós somos treinados para isso, né? Quem é você? Eu sou professor de educação física. A gente começa falando do trabalho, normalmente, né? Então, assim, culturalmente, nós fomos evidenciados só pelo que fazíamos. E aí nós estamos até um pouco uma sociedade um pouco perdida, porque nós estamos no meio disso. Eu não sou o que eu faço. Eu sou o que eu quiser ser. Eu sou um indivíduo antes de fazer alguma coisa, né? Falava isso muito para a Rayane. Assim, eu falei assim, eu sou meio inerte a algumas coisas, porque eu não sinto necessidade de aprovar algumas pessoas ou de fazer algumas coisas porque é socialmente correto. Porque eu sou um indivíduo, eu tenho que me satisfazer desde que eu não invada o limite do outro, né? Desde que eu não invada o espaço do outro. Mas aí nós temos que pensar isso mais vezes. Eu posso fazer o que eu quiser, desde que isso esteja me levando quanto pessoa para onde eu quero ir. E eu só sei traçar um caminho para onde eu quero ir se eu souber onde eu estou. Até o GPS, né? Se você pegar o GPS e desligar a localização, você pode colocar o destino. Ele não traça a rota. E aí assim é com a nossa vida. Você só vai conseguir traçar uma rota se você tiver consciência de onde você está. E dói. Não é fácil viver de consciência. Assim, o tanto que é diferente, né? O nosso técnico veio para Goiânia e aí a gente treinou ele do zero dentro dos frigoríficos. E aí hoje ele é o nosso braço direito hoje. Então assim, hoje ele já está bem acima do nível dele já. E tem nos ajudado muito, ajuda a gente bastante dentro dos frigoríficos, que lá ele é os nossos olhos. E vocês capacitaram ele para isso, deram a chance de ele aprender, ele agarrou a oportunidade também e tem feito essa construção. Que bacana. Isadora, né, tá estagiando também com a gente, é o mesmo sentido. Quando ela veio, aí ela falou assim, não, eu vou largar algumas matérias para conseguir atender a carga horária. Falei, para nós não adianta. Porque não adianta você largar agora e tardiar, essa palavra existe, né, a sua formação. Eu quero que você forme o quanto antes. Então, nós vamos ser flexíveis em relação ao horário, porque eu quero você formada. Porque eu não quero você estagiária para sempre. Eu quero você prestando serviço ao nosso lado, liderando ao nosso lado. Então, e aí a gente... E adquirindo conhecimento nesse processo, né? Exatamente.
Mas isso é sempre sobre pessoas, né? Que maravilha isso, porque a solução está nas pessoas. Eu falo assim, a gente reclama das pessoas, porque os problemas estão nas pessoas, mas as soluções também estão, né? Então, é sempre sobre pessoas. Quando a gente fala de comunicação, eu sempre falo que é a bola da vez, a ferramenta da vez. Mas o TikTok, o Instagram, o Spotify, o podcast... já foi o rádio, já foi a TV, já foi o cinema, o telégrafo, enfim. É a ferramenta que é a vez, mas é sempre de pessoas para pessoas. Então, é sempre sobre pessoas. Quando a gente entende que o que nós estamos fazendo é só parte de quem somos, e quando a gente coloca quem nós somos, a nossa essência, os nossos sonhos, os nossos valores nesse trabalho, é que a gente vê o diferencial mesmo. Eu não acredito que tenha profissional bom, pessoa ruim, pessoa boa, profissional ruim, sabe? Para mim, isso não faz sentido. Ou você é bom e você vai... Porque, assim, eu não acho que alguém é exemplar no trabalho e chega em casa, chuta os filhos, o cachorro e larga a louça uma semana para lavar. Entendeu? Eu acho que a gente tem comportamentos meio que equivalentes. Então, se a gente trata as pessoas com respeito no trabalho, a gente vai tratar as pessoas com respeito em casa, a gente vai tratar as pessoas com respeito na rua. E se de alguma forma também a pessoa trata mal na rua alguém, talvez em algum momento aquela pessoa no trabalho... Por conveniência. Vai acontecer. Então, não dá para a gente desconectar, porque somos quem somos, né? Dá para a gente ir se melhorando. Que bom, né? Somos pessoas em processo de evolução constante. E que bom que nunca acaba. Mas aí é sempre sobre a nossa mentalidade, é sempre sobre o nosso processo de autoconhecimento e como que a gente leva isso para as nossas fazendas, para as nossas empresas, para as nossas relações, para a nossa equipe. É uma constante, viu, Alisson, tudo isso que você falou sobre realmente dar espaço para as pessoas, entender quem elas são e ver valor nisso. E como é importante a gente cuidar uns dos outros, isso é uma constante nas nossas conversas aqui, porque o agro, ele precisa muito acordar para esse tipo de coisa. Muito técnico até aqui, né? Isso. A gente tem uma evolução tecnológica tremenda, hoje já se faz tudo que você pensar com muito mais facilidade, com informação, com dado, com pesquisa. Se não tem, está chegando daqui a pouquinho, porque está muito rápido, mas a gente evoluiu um pouco como pessoas. Então, agora é a hora da gente fazer essa transformação, né? Que vocês estão propondo no dia a dia de vocês, que a gente consiga levar isso para esse agro que a gente quer ver no futuro. Um agro mais humano, mais presente, mais consciente e que realmente encontre valor além da tecnologia, né? Que a gente consiga conciliar mesmo boas práticas, boas tecnologias com boas pessoas, né? E é isso. A RR nasceu não só para fazer igual a todos no mercado. Ela veio para fazer a diferença. Então, é o que eu falo todo dia. Eu falo assim, a RR, a equipe da RR veio para fazer a diferença dentro do agronegócio. Veio para mudar. Veio para melhorar. Então, é isso que a gente... E está fazendo, viu? Está fazendo muito bem, muito bem. Vamos para a final. Aí as considerações de vocês. Me digam aí qual é o recado que vocês têm para quem está em casa, que ficou com a gente até agora aqui nesse papo super cabeça, coração, né? Tudo conectado, que foi maravilhoso. Considerações finais aí para quem nos acompanha. Vou falar para as pessoas que tudo tem um início. E se você planeja algo, vai e faça. Independente das críticas, independente do que as pessoas foram te dizer. Só segue e vai. Porque, às vezes, tem algo muito maior lá na frente para você. E vai que você vai conseguir. Porque o que a gente faz é para motivar as pessoas, é para nos motivar também por dentro. E eu quero deixar esse recado que as pessoas sigam o propósito, siga o caminho que deseja.
aquilo que está dentro do coraçãozinho dela ali para, se escuta, vê o que está dentro do seu coração ali e segue, né? E segue. Que vai dar certo. Vai dar certo. Acredito, gente, vocês estão ouvindo que a Rayane, a fé dela é inabalável. Assim, então, é um ótimo case de sucesso aqui para a gente se espelhar, né? Alisson? Mesmo que a gente não saiba como, né? Identificar, viver desse nível de consciência por ação ou por omissão. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Aí a pergunta é, isso te assusta ou te deixa feliz? Né? E nós temos 11 pilares na vida. E eu gosto muito de trabalhar isso, porque a solução, às vezes, por operacional do seu profissional, talvez seja você ir cuidar da sua família. Talvez seja você ir cuidar da sua saúde. Porque senão a roda não gira. Né? Se um tiver falhado, ela não é um círculo mais e ela não gira. E aí você acha que o seu problema é profissional. Mas você só está transferindo todas as suas dores para lá, projetando. E seu problema está em outra área da sua vida. Então, tentar ser o mais harmônico, né, entre todas as esferas da nossa vida, eu acho que vai trazer mais paz, porque não tem dinheiro no mundo que compre, né, um bom relacionamento. E a sua omissão de hoje vai ser o preço que você vai pagar amanhã, né? Assim como no agro, né, o jeito que você planta agora é o que você vai colher. Então, a sua omissão com o seu filho hoje é a visita na cadeia amanhã. Né? A sua omissão em espiritual e saúde de hoje é a sua terapia daqui a alguns anos. Então, a minha mensagem é que nós tenhamos o que o nosso ser seja capaz de fazer. Que a gente tenha o que o nosso ser seja capaz de fazer. Então, se a gente quer fazer coisa grande, nós temos que transformar quem nós somos. Obrigado, Gi. Eu que agradeço, gente. Que aula maravilhosa. Eu queria que a gente ficasse aqui a tarde toda conversando. E, inclusive, se vocês quiserem ficar, a gente fica. Tá? E, assim, agradecer muito vocês. Casal abençoadíssimo. Que continuem prosperando cada vez mais. Porque eu sei que o que vocês estão fazendo realmente é transformador. Onde vocês passam, a alegria de vocês, a energia, o exemplo, a garra. Então, que vocês consigam cada vez mais alcançar o maior número de pessoas possíveis, do agro ou não, porque é maravilhoso poder estar perto de vocês aprendendo. Então, obrigada, muito obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente até aqui. Eu sei que tem muita coisa para assimilar nessa conversa. Espero que tenha te tocado aí em diversos momentos, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Não está desconectado. Então, acho que a gente sempre tem como melhorar, né? E para construir esse agro que a gente quer ver prosperar no futuro, não tem como fazer o mesmo. A gente vai ter sempre que melhorar. Todos os dias, os nossos processos, quem nós somos, a nossa equipe, né? Desde a semente que a gente está comprando todo ano, que está vindo cada vez melhor, a genética. Então, a gente também tem que transferir isso para como nós somos como líderes, como gestores, os nossos números, enfim, o relatório de abate, a carcaça, né? Então, que a gente consiga ir nos melhorando todos os dias, tá bem? Obrigada. Toda semana a gente está aqui, ou quase toda. A gente fez uma pausa aí alguns dias por conta da mudança de temporada, férias da equipe, mas a gente está aqui com frequência, trazendo pessoas para essa mesa, para que esse papo seja riquíssimo e seja muito proveitoso para você. Acompanhe a gente em todas as redes sociais, não esquece de seguir, ativar as notificações, para não perder nenhum desses papos maravilhosos que é o podcast Agro do Futuro. Obrigada, obrigada, obrigada. Até a próxima. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser saber mais, nos siga no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok ou vai no nosso site também. É só procurar AgroSelections. Estamos à sua disposição para trabalhar juntos pelo agro do futuro. Até a próxima!